No domingo à noite jantei com meus amigos, Markleham Molson, Sr. Allison e Sra. Ellison, e a filha deles, Helen Lorraine Ellison, ficou lá por um curto período. O jantar foi excepcionalmente bom. Parecia ser um cardápio melhor do que o habitual, embora todos sejam bons. Depois do jantar, meus amigos e eu fomos para a sala de estar e tomamos um café. Deixei os amigos com quem havia jantado por volta das 21 horas, eu acho, ou um pouco mais tarde. Então subi para a sala de fumantes e me juntei ao Sr. Beatty, ao Sr. McCaffrey, e a outro cavalheiro inglês que estava indo para o Canadá. Ficamos conversando e fumando lá até provavelmente 20 minutos depois das 23 horas, ou talvez um pouco mais tarde. Então dei-lhes boa noite e fui para o meu quarto. Provavelmente parei, descendo, mas eu mal havia chegado ao meu quarto e estava começando a me despir quando senti como se uma forte onda tivesse atingido nosso navio. Ele estremeceu um pouco sob ela. Se houvesse mar agitado, eu teria simplesmente pensado que era uma onda incomum que havia atingido o barco, mas sabendo que era uma noite calma, e que era algo incomum acontecer em uma noite calma, imediatamente vesti meu sobretudo e subi para o convés. Quando comecei a subir a grande escadaria, encontrei um amigo que disse: "Ora, batemos em um iceberg." Não me lembro do nome dele. Era apenas um conhecido que eu tinha conhecido por acaso. Ele disse: "Se você subir para o convés superior, ou, se você subir para o convés A, verá o gelo na parte dianteira do navio." Então eu subi até lá. Suponho que o gelo tivesse caído para dentro da amurada, provavelmente de 1,2 a 1,3 metro. Parecia gelo de concha, gelo macio, mas era possível vê-lo claramente ao longo da proa do barco. Fiquei no convés por alguns minutos conversando com outros amigos, e depois fui ver meu amigo, o Sr. Hugo Ross, para lhe dizer que não era nada sério, que tínhamos apenas batido em um iceberg. Também visitei o Sr. Molson em seu quarto, mas ele estava ausente. Depois vi o Sr. Molson no convés e conversamos sobre o assunto, e acho que 15 minutos depois encontrei o Sr. Rice, seu genro, e lhe disse: "Sr. Rice, o senhor viu o gelo?" Ele disse não. Eu disse: "Se você quiser ver, eu o levo até o convés e mostro." Então seguimos provavelmente do convés C para o convés A, e depois para a proa, e mostrei o gelo à proa ao Sr. Rice. Olhei por acaso e notei que o barco estava adernando, provavelmente meia hora depois da minha primeira visita ao convés superior. Eu disse ao Sr. Rice: "Ora, ele está adernando. Não deveria fazer isso. A água está perfeitamente calma", e o barco parou. Achei que aquilo parecia bastante sério. Ele disse: "Ah, não sei, você não pode afundar este barco." Ele tinha bastante confiança. Ele disse: "Não importa o que tenhamos encontrado, ele aguenta 8 ou 10 horas. Mal cheguei à escadaria principal. Provavelmente esperei mais uns 10 minutos, quando vi as damas e os cavalheiros vindo do convés, todos com uma expressão muito séria. Alcancei o Sr. Beatty e perguntei: "Qual é o problema?" Ele respondeu: "A ordem é para coletes salva-vidas e botes salva-vidas." A princípio, não acreditei. Pareceu tão repentino. Perguntei: "O senhor vai avisar o Sr. Ross?" Ele respondeu: "Sim, vou ver o Sr. Ross." Então, fui para minha cabine, e troquei o traje de gala o mais rápido que pude por roupas pesadas. Assim que vesti o sobretudo, peguei meu colete salva-vidas e saí da cabine. No corredor, encontrei muitas pessoas, senhoras e senhores, com seus coletes salva-vidas, e as senhoras choravam, principalmente a maioria delas. Era uma cena muito séria, e comecei a perceber a gravidade da situação. Então subi para o convés dos barcos e vi que eles já haviam se afastado. Vi que os barcos estavam todos prontos para a ação, isto é, as capas tinham sido retiradas e as cordas liberadas prontas para serem arriadas. Isso aconteceu a bombordo. Eu estava perto do segundo oficial Lightoller. E o capitão Smith também estava lá naquele momento. O capitão disse: "Não sei se foi o capitão ou o segundo oficial. Teremos que tirar esses mastros desses barcos, e também a vela." Ele disse: "Vocês podem nos dar uma mão?" E eu pulei no barco, pegamos uma faca e cortamos as amarras do mastro, que é um mastro muito pesado, e também a vela, e a retiramos do barco dizendo que não seria necessária. Então ouviu-se um grito, assim que essa parte foi concluída, de que estavam prontos para colocar as mulheres. Então as mulheres se aproximaram, uma a uma. Muitas mulheres vieram com seus maridos. Entrei, acho que foi no primeiro bote grande a bombordo, e imagino pela numeração desses botes que o bote de emergência seja o 2, o primeiro bote grande seja o 4 e o próximo seja o 6. Não tenho certeza disso. O segundo bote grande a bombordo. Este era o maior bote salva-vidas. O primeiro grande bote salva-vidas perto da proa, a bombordo. Só permitiam mulheres naquele bote, e os homens tinham que ficar recuados. Essa foi a ordem. O segundo oficial ficou lá, e a executou até o limite.
Ele não permitiu a entrada de nenhum homem exceto os marinheiros, que estavam tripulando o barco, mas não vi nenhum passageiro entrar naquele barco. Eu estava ocupado ajudando e auxiliando a embarcar as damas. Depois que um número razoável de damas embarcou, ela foi baixada, mas não vi um único passageiro entrar naquele primeiro bote. Era uma ordem perfeita. A disciplina era esplêndida. Os oficiais cumpriam seu dever, e acho que os passageiros se comportaram esplendidamente. Não vi nenhum ato covarde de nenhum homem. O barco estava carregado, mas acho que poderiam ter levado mais pessoas. Levaram, no entanto, todas as damas que se ofereceram para embarcar naquele momento. Eu diria que não sei, imagino que éramos uns 26 ou 27. Havia espaço para mais. Então, assim que o barco foi abaixado, voltamos nossa atenção para o próximo. Posso dizer que fiquei bastante surpreso com o fato de os marinheiros não estarem em seus postos, pois já vi exercícios de combate a incêndio com frequência em navios a vapor, onde todos ficam em posição de sentido, com tantos homens na proa e na popa desses botes salva-vidas. Parecia haver poucos marinheiros ao redor dos botes salva-vidas que estavam sendo baixados naquele momento específico. Não sei o que estava acontecendo em outras partes do navio. Houve um ato, senhor, que eu gostaria de mencionar um pouco antes da minha história. Quando cheguei ao convés, neste convés superior, havia, me parece, cerca de 100 foguistas com suas bolsas de carga, e eles pareciam lotar todo o convés em frente aos barcos. Um dos oficiais, não sei qual, mas um muito poderoso, apareceu e expulsou aqueles homens do convés. Foi um ato esplêndido. Ele os expulsou, todos os homens como um bando de ovelhas, para fora do convés. Eles não ofereceram resistência. Eu o admirei por isso. Terminei de baixar o primeiro barco a bombordo. Em seguida, seguimos para o barco número 2, número 4 ou número 6, não sei qual é o nome. Então, desci novamente e ajudei as damas a entrarem no barco. Fomos então para o próximo barco, e fizemos a mesma coisa. Tiramos o mastro e a vela. Havia um contramestre no barco e um marinheiro, e começamos a colocar as damas naquele barco. Depois que o barco estava com o efetivo completo de damas, não havia mais damas para embarcar, ou, se havia outras damas para embarcar, elas não queriam, porque estávamos chamando por elas, isto é, falando do lado do porto, mas algumas não queriam deixar seus maridos. Só vi uma ou duas mulheres de prontidão que não quiseram entrar. Não sei dizer se elas os abandonaram depois, mas vi uma ou duas mulheres se recusando a entrar por esse motivo. Vi uma senhora que teve que ser puxada para longe do marido, ele insistindo para que ela fosse até o barco, mas ela não quis ir. Depois disso, o barco foi baixado a alguma distância, imagino que provavelmente paralelo ao convés C, quando o contramestre Richens chamou o oficial e disse: "Não consigo controlar este barco com apenas um marinheiro." No entanto, eu estava ao lado do oficial, e eu disse: "Posso ajudar em alguma coisa? Sou velejador e posso manejar um barco com um homem mediano." Ele disse: "Sim. Vou ordenar que você vá para o barco em vez de um marinheiro." O capitão estava parado ao lado dele naquele momento, e acho que, embora o oficial tenha me ordenado a ir para o barco, o capitão disse: "É melhor você descer, quebrar uma janela e entrar por uma janela, para dentro do barco." De alguma forma conseguimos uma corda solta que estava pendurada no guindaste, perto do bloco pelo menos, e ao segurá-la, me balancei para fora do navio, e me abaixei para dentro do barco. O perigo era saltar do barco. Não foi depois de eu ter conseguido uma linha reta, foi muito fácil descer, mas imagino que era em frente ao convés C naquele momento. Ao entrar no barco, fui para a popa no bote salva-vidas e disse ao contramestre: "Richens, o que você quer que eu faça?" Ele disse: "Desça e coloque esse tampão", e eu me abaixei para pegar o tampão, e as damas estavam bem a ré, e eu não conseguia enxergar nada. Tava escuro lá embaixo. Apalpei com as mãos e disse que seria melhor ele fazer isso e eu fazer o trabalho dele. Ele disse: "Agora, desça e coloque o tampão, e eu vou desatar as algemas, isto é, tirar os blocos." Então ele largou os blocos, desceu e voltou correndo para me ajudar, e disse: "Depressa, este barco vai naufragar." Achei que ele quisesse dizer que o nosso bote salva-vidas ia naufragar. Achei que ele tivesse tido alguma dificuldade em encontrar o tampão, ou que não o tivesse encaixado direito, mas ele queria dizer que o Titanic ia afundar, e que devíamos nos apressar e nos afastar dele. Então colocamos o leme no barco e ele me disse para ir para frente e pegar um remo. Fui para frente e peguei um remo a bombordo do bote salva-vidas. O marinheiro estava à minha esquerda, a estibordo, mas estávamos remando em frente um do outro. O contramestre que estava no comando do nosso barco nos disse para remarmos o mais forte que pudéssemos para escapar daquela sucção. E assim que nos afastamos um pouco, um clandestino apareceu. Ele era italiano de nascimento, eu acho, e tinha um pulso ou braço quebrado, e não nos servia para remar.
Ele tirou um remo, mas não conseguia fazer muita coisa, então pedimos para ele remar. Acho que ele estava escondido embaixo. Imagino que, se houvesse espaço para ele entrar embaixo da proa do bote, ele estaria lá. Imagino que tenha sido de lá que ele veio. Ele não estava visível quando se olhava para o bote. Havia apenas 2 homens quando ele foi arriado. Enquanto remávamos, nos afastando do Titanic, ouvimos um chamado de oficial. Paramos de remar. Uma espécie de apito. Enfim, o intendente nos mandou parar de remar para que ele pudesse ouvir. E isso era um chamado para voltarmos para o barco. Então todos nós pensamos que deveríamos voltar para o Titanic. Era um chamado. Mas o intendente disse: não vamos voltar para o Titanic. Ele disse: agora são as nossas vidas, não as deles. E insistiu para que remássemos para mais longe. Acho que uma rebelião foi provocada por algumas mulheres casadas que estavam abandonando seus maridos. Eu não disse nada. Sabia que estava completamente impotente. O intendente estava no leme. Era um homem muito falador. Tinha xingado muito e estava muito desagradável. Eu tive uma discussão com ele. Pedi que viesse remar, que nos ajudasse a remar, e que deixasse uma mulher pilotar o barco, pois estava uma noite perfeitamente calma. Não era preciso nenhuma habilidade para pilotar. As estrelas estavam brilhando. Ele se recusou a fazê-lo e me disse que estava no comando daquele barco, e que eu deveria remar. Ele permaneceu no leme, e se quiséssemos voltar enquanto ele estava de posse do leme, acho que não poderíamos ter feito isso. As mulheres estavam entre o intendente, eu e o outro marinheiro. A noite estava fria e continuamos remando. Então ele imaginou ter visto uma luz. Eu pratiquei bastante iatismo na minha vida, tenho um iate há 6 anos e já estive nos lagos. E não conseguia ver essas luzes. Vi um reflexo. Ele pensou que fosse algum tipo de barco. Ele pensou que provavelmente pudesse haver algum tipo de boia lá fora. E chamou o próximo bote, que estava por perto, perguntando se ele sabia se havia alguma boia por ali. Isso me pareceu completamente absurdo. E me mostrou que o homem não sabia nada sobre navegação, esperando ver uma boia no meio do Atlântico. No entanto, ele insistiu que remássemos. Continuamos remando em direção a essa luz imaginária. E depois de um tempo, depois de termos percorrido uma certa distância, começamos a ouvir sinais de que o Titanic estava se partindo. A princípio mantive meus olhos observando as luzes do navio o máximo que pude. Eu estava de frente para ele neste momento. Remei para cá e depois mudei para o outro lado. Ouvimos uma espécie de pedido de socorro após o apito que descrevia há alguns minutos. Era o oficial nos chamando de volta. Ouvimos uma espécie de estrondo, e as luzes ainda estavam acesas, pelo que me lembro. Depois uma espécie de explosão, depois outra. Pareceram ser 1, 2 ou 3 estrondos, e então as luzes se apagaram. Depois os chamados e gritos terríveis. Não conseguíamos distinguir o grito exato de socorro. Gemidos e choros, assustadores. Atingiu todas as mulheres em nosso barco cujos maridos estavam entre elas. E isso continuou por algum tempo, ficando cada vez mais fraco. No início era horrível de ouvir. Acho que estávamos a 5/8 de milha, imagino, quando isso aconteceu. Era muito difícil estimar a distância. Éramos apenas 2 remando um barco muito pesado com muitas pessoas dentro, e não creio que tenhamos percorrido muito terreno. Algumas das mulheres pediram para retornarmos. Mas como eu disse antes, eu tinha tido uma discussão com o intendente e disse às mulheres: não adianta vocês discutirem com esse homem, de jeito nenhum, é melhor não discutirem o assunto com ele. Ele disse que não adiantava voltar lá, que só havia um monte de defuntos lá algum tempo depois, o que foi muito cruel, e as mulheres ficaram muito ressentidas. Não acho que ele tivesse qualificação para ser intendente. Eu estava olhando em direção ao Titanic quando ele afundou. Eu vi quando as luzes se apagaram. Não dava para ver muita coisa depois que as luzes se apagaram. Enquanto as luzes estavam acesas, vi a proa apontando para baixo e a popa para cima. Não em posição perpendicular, mas considerável. Acho que um ângulo não deve ser nem de 45 graus. Tenho certeza de que houve uma explosão no barco, porque ao passar pelos destroços na manhã seguinte, passamos por eles a vapor, menos por acaso pensei nisso, o que pode ser útil para esta investigação. Eu estava de pé, olhando para ver se conseguia ver algum cadáver, ou algum dos meus amigos, e para minha surpresa vi o poste do barbeiro flutuando. O poste do barbeiro estava no convés C, pelo que me lembro, na barbearia, e deve ter sido uma explosão tremenda para que este poste se soltasse de suas amarras e fosse levado pela madeira. Ouvi as explosões, uma espécie de estrondo. Não era um som agudo, era mais um estrondo, mas ainda agudo ao mesmo tempo. Não seria tão alto quanto um trovão, ou algo parecido, ou como a explosão de uma caldeira, eu acho. Imaginei que os conveses tivessem explodido com a pressão, puxando o barco para baixo, com a proa para cima, aquele peso pesado, e o ar entre os conveses. Essa é a minha teoria da explosão. Não sei se está correta ou não, mas não acho que tenham sido as caldeiras. Acho que foi a pressão, aquele peso pesado empurrando aquilo para baixo.
a água subindo e o ar entrando entre os conveses. Alguma coisa tinha que acontecer. Não tenho certeza absoluta disso, porque houve muita agitação na época. Mas imagino que eram 3 explosões, uma seguindo a outra muito rapidamente. O capitão estava fazendo tudo o que podia para colocar as mulheres nesses barcos e garantir que fossem arriados corretamente até a última vez que o vi. Achei que ele estava cumprindo seu dever em relação ao arriamento dos barcos. Pelo que pude perceber, nosso barco estava equipado com água e pacotes de bolacha. Ouvi alguns rumores de que não havia comida adequada em alguns dos barcos, e quando estava no Carpathia, decidi descer e dar uma olhada em um ou dois, e encontrei bolacha dura nesta caixa lacrada. Tínhamos luzes no nosso barco, mas alguns dos outros barcos não. Sei que havia um barco atracado perto de nós que não tinha luzes. Se foi por não conseguirem acender as luzes, não sei. Algumas mulheres nos ajudaram a remar. Elas fizeram isso com muita coragem. Pegamos os remos. Antes disso, tínhamos 2 mulheres remando na popa, a estibordo do nosso barco, e eu tinha 2 mulheres para ajudar do nosso lado. Mas é claro que a mulher que estava comigo adoeceu com trabalho pesado, e teve que desistir, mas acredito que as outras continuaram remando com muita coragem por um tempo considerável. Acho que o intendente esteve no leme o tempo todo, com exceção provavelmente de alguns minutos. Sei que ele pediu um pouco de conhaque a uma das damas e também pediu um dos biscoitos dela, que ele recebeu em seguida. Quando o impacto com o iceberg ocorreu, descrevendo-o, eu diria que foi como se uma onda o atingisse, uma onda muito forte. Devo pensar em cerca de 25 minutos depois, o barco começou a adernar. Não ouvi falar de nenhuma falta de coletes salva-vidas, nem de nenhuma reclamação. Pelo contrário, o Titanic inclinou para estibordo, o lado em que foi atingido. Estava à ré da proa, uns 12 metros imagino a estibordo. Uns 12 ou 15 metros imagino, de onde o gelo começou a se desprender do iceberg. Sei que muitos passageiros ficaram assustados com o iceberg passando por suas vigias. O navio passou por esse gelo. E muitos deles me disseram depois que não conseguiam entender aquela coisa passando por eles. Aqueles que estavam acordados na época. Na verdade, deixou gelo em algumas das vigias, me disseram. Não houve nenhum alarme soado. Aliás, conversei com 2 jovens que alegaram ter escapado por muito pouco. Disseram que seu camarote ficava bem perto do Astor, acho que quase ao lado, e que não foram acordadas. Elas dormiram durante o acidente, e foram acordadas pela senhora Astor. Ela estava bastante agitada, e como a porta estava aberta e acho que a porta da Astor estava aberta, eles acham que esse foi o meio de salvá-los. Soubemos depois que os oficiais a estibordo foram mais generosos em permitir a entrada dos homens do que os a bombordo. Foi o que ouvi depois, que alguns dos oficiais a estibordo permitiram a entrada de alguns homens nos botes. Acho que 2 ou 3 barcos foram deixados à deriva após sermos resgatados. Um deles eu acho tinha alguns cadáveres dentro. Vi pelo menos 2, à deriva. Fiquei com medo de que não pudessem cuidar demais. Bem, houve uma grande mudança na temperatura entre a tarde e o momento em que subi ao convés, mais tarde à noite, antes de termos atingido o iceberg. Eu só tinha tido experiência uma vez entre icebergs, e estava frio, e uma mudança semelhante ocorreu no clima. Após a colisão, não me pareceu imediatamente, mas depois de um curto período de tempo soou como se estivéssemos dando ré. O Titanic ainda estava em movimento, mesmo que eles estivessem dando marcha ré por um certo período. No bote salva-vidas. Imagino que eu já estivesse nele provavelmente 1 hora depois de termos atingido o navio. Estávamos navegando a uma velocidade razoável. Imagino que estaríamos a 5 km de distância, eu acho pelo menos 4 km, provavelmente. Partimos diretamente do lado bombordo do Titanic, diretamente a meio do navio. A bombordo diretamente para o norte, eu acho. Porque a aurora boreal apareceu onde esta luz que estávamos observando naquela direção apareceu logo depois. Havia vários icebergs depois de tudo. Havia pelo menos 3 icebergs que davam para ver claramente. Havia um na proa, na direção para a qual nosso bote estava virado, e um a oeste. Imagino que houvesse um ao norte e outro ao sul. Parecíamos estar em um ninho de icebergs, com alguns menores, é claro. 2 eram grandes, outra era um pouco menor. Algumas eram irregulares, mas muito altas, e algumas delas nem tanto. 2 delas tinham pelo menos 30 metros de altura, e uma largura que eu diria de 90 metros e 120 metros de comprimento. Algo como uma ilha. Fiquei surpreso quando navegamos lentamente por entre os destroços depois de deixarmos o local do desastre. Saímos do solo assim que este outro barco, o Californian, pelo que entendi, chegou, por não termos visto nenhum corpo na água. Eu entendi que o Californian ia dar uma volta, e quando ele chegou partimos e passamos direto pelos destroços.
Eram algo como 2 ilhas de destroços, espalhadas por toda parte, e eu estava curioso para ver se conseguia ver algum corpo. E fiquei surpreso ao pensar que, com todas essas mortes que ocorreram, não conseguíamos ver nenhum corpo. Fiquei muito surpreso. Eu entendo que um colete salva-vidas serve para manter uma pessoa viva ou morta. Uma brisa começou a soprar ao amanhecer, e os destroços naturalmente flutuariam para longe de onde o Titanic afundou um pouco. Pode ser que tenham flutuado para longe, provavelmente 1 quilômetro ou 800 metros. Provavelmente não mais do que isso, considerando que o vento só começou ao amanhecer. Tenho quase certeza de que uma pessoa não conseguiria viver naquela água por muito tempo. Aqueles que estavam na água tiveram os pés congelados. Isto é, aqueles que estavam de pé em um barco na água. Acontece que eu estava na cabine com 3 deles que foram resgatados. E eles disseram que sobreviveram dando socos uns nos outros durante as 2 ou 3 horas em que ficaram de pé numa espécie de jangada. No minuto em que alguém se cansou e sentou na água, pelo menos logo depois, ele flutuou para fora da jangada. Morto, eu acho. Os pés deles estavam congelados. Vários deles nadaram. Conheço pelo menos 3 casos em que pularam do Titanic, nadaram e entraram em uma jangada que estava parcialmente submersa na água, e se levantaram na jangada. E esses são os que ficaram com os pés muito inchados ou congelados. Quando começamos a navegar, passamos por muito gelo flutuante, suponho que com vários quilômetros de comprimento. Havia uma quantidade enorme de cortiça flutuando nos destroços. Não consigo entender de onde veio. Havia muitas cadeiras na água. Todas as cadeiras do vapor estavam flutuando, além de pedaços de destroços, mas havia uma quantidade particularmente grande de cortiça. Imagino que a tripulação fosse o que chamaríamos em termos náuticos de tripulação improvisada, trazida de diferentes embarcações. Eles podiam ser os melhores, mas não estavam acostumados a trabalhar juntos. Bem, investiguei e me disseram que os botes salva-vidas tinham capacidade para transportar de 60 a 65 pessoas. Suponho que dependendo de como estavam arrumados, como o barco estava aparelhado e do peso dos passageiros. Mas imagino que deveriam comportar um bom número. Pareciam barcos muito sólidos e fortes. O segundo oficial, porém, me disse que não podiam arriar aqueles barcos cheios até a capacidade máxima. Essa era a capacidade com eles flutuando, de acordo com os números fornecidos. Era uma noite escura, mas estrelada. Conseguíamos ver a alguma distância. Conseguíamos ver outro bote sem luz, a alguma distância, na sombra. Acho que chegamos um pouco atrasados ao Carpathia. Imagino que ficamos pelo menos 8 horas na água. Descobrimos que havia uma espécie de campo de icebergs. Havia icebergs em uma direção, provavelmente a 1 quilômetro de distância, e outro iceberg em outra direção, provavelmente a 800 metros de distância, e outro iceberg aqui, provavelmente a 8 quilômetros de distância. Eu estava ocupado remando, porque remava o tempo todo, mas quando começamos a navegar no Carpathia, pude ver um campo de gelo de 6,5 quilômetros de extensão. Ao remar o barco, sei que a princípio pensamos que teríamos que remar perto do iceberg, e então estávamos a pelo menos 8 quilômetros de distância. Era uma questão se chegaríamos muito perto daquela ilha de gelo ou não. O iceberg estava entre o nosso barco e o Carpathia. O segundo oficial James Bissett mandou me chamar a bordo do Carpathia, pois ouvira algumas reclamações das damas sobre este intendente Hitchens. E enquanto estava lá, perguntei-lhe sobre o carregamento destes barcos, e ele afirmou que estavam cheios o suficiente para serem baixados da altura do convés. Não consigo entender por que eles têm um equipamento tão pesado se só conseguem transportar um número tão pequeno de pessoas, porque a tonelagem de 24 pessoas é de apenas 1,5 toneladas inglesas. Não sei quanto tempo durou o naufrágio, mas enquanto baixávamos o barco, eles lançavam foguetes. É bem parecido com um foguete comum subindo e quebrando e as cores diferentes voando para baixo. Fui citado por ter feito muitas declarações ou dito várias coisas, e gostaria de esclarecer algo. Não critico o Capitão Smith, mas critico a política e os métodos seguidos pela companhia, pois tenho certeza de que, neste caso, a cautela teria sido de grande valia e teria evitado a terrível calamidade. Recebi o crédito por ter dito muitas coisas que são absolutamente falsas, e desejo declarar que não disse nada pessoal ou indelicado sobre o Capitão Smith. Fui citado por ter dito algumas coisas muito indelicadas sobre o falecido capitão, mas garanto que nunca fiz qualquer declaração desse tipo. Estou aqui, senhor, mais por causa das pobres mulheres que desembarcaram do nosso barco. Elas me perguntaram se eu não viria contar a este tribunal de inquérito o que eu tinha visto. E quando o senhor me telegrafou, senhor, vim imediatamente, sem ser pressionado de forma alguma, simplesmente para cumprir minha promessa às pobres mulheres do nosso barco. Siga o canal para receber mais depoimentos dos sobreviventes do Titanic.
E deixe o like para me motivar a trazer mais vídeos para vocês.